Glória a Deus, queridos irmãos. Hoje é o 14º dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é 4 pilares da igreja. Atos 2, 41 e 42 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que aquelas pessoas perseveravam em 4 coisas: em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu chamo essas coisas de os 4 pilares da igreja. Eles receberam revelação de que não deveriam negligenciar esses 4 pilares, porque são eles que tornam a igreja grande, forte e a mantém fluindo na vontade e nos propósitos de Deus. Se você olhar atentamente para a igreja hoje, perceberá que apenas 1 ou 2 desses 3 aspectos são enfatizados, mas 1 ou até 2 estão sempre faltando. Devemos voltar a esses 4 pilares da igreja, que também podem ser aplicados à nossa vida pessoal. É importante que vejamos esses aspectos também em nossa vida individual, mas aqui estamos nos referindo à igreja local, na qual expressamos essas atividades. O efeito dos pilares. O resultado desses 4 pilares na igreja primitiva é encontrado no versículo seguinte: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu acredito que se continuarmos perseverando nesses 4 pilares, novamente maravilhas e sinais serão feitos em nome de Jesus. Os discípulos se reuniam e partiam pão nas casas todos os dias. Muitos hoje querem participar somente do culto online, mas Deus espera que o seu povo se reúna fisicamente para partir o pão juntos. Eles partiam o pão de casa em casa, e quando se reuniam no primeiro dia da semana, era sobretudo para partir o pão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 27. Observe o propósito pelo qual eles se reuniram no domingo, primeiro dia da semana. Era para partir o pão. Eles nem se reuniram para ouvir o maior mestre e pregador da época, o apóstolo Paulo. O objetivo deles não era apenas ouvi-lo pregando a palavra, mas era partir o pão, ou seja, celebrar a ceia do Senhor. Creio que o partir do pão seja a principal forma de adoração ao Senhor, porque a Santa Ceia é algo muito querido ao coração de Deus, pois o faz lembrar do seu Filho amado. Jesus disse em Lucas 22:19, Fazei isto em memória de mim. Por falta disso, a igreja tem sofrido. A providência que Deus quer que recebamos na comunhão também foi negligenciada. Nós nos esforçamos para encontrar respostas e soluções no mundo, mas na realidade elas só podem ser encontradas na igreja de Jesus Cristo e através dos caminhos do Senhor. Atos 2 continua dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim era a igreja primitiva. Apenas por perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o Senhor estava acrescentando pessoas à igreja todos os dias. Esses 4 pilares são a chave para experimentarmos a sabedoria e o favor de Deus em nossa vida diária e na vida da igreja. Os 4 pilares vistos no tabernáculo. Lendo sobre os 4 pilares em Atos 2:42 e olhando para o tabernáculo, podemos perceber uma correlação entre eles. Se você retirar o teto do tabernáculo e olhar para baixo, no lado sul encontrará a menorá ou candelabro. Em frente ao candelabro, você encontrará a mesa dos pães da proposição. Então verá o altar de incenso e finalmente a arca da aliança. A estrutura retangular que incluía esses 4 móveis era o verdadeiro tabernáculo.
mas todo o conjunto que incluía os outros móveis, altar dos holocaustos e pia de bronze, poderia ser definido como o tabernáculo como um todo. Podemos correlacionar os móveis do tabernáculo e os 4 pilares. Vamos colocar os 4 pilares na ordem em que aparecem em Atos 2:42. Primeiro, o altar de holocausto. O primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos. E o primeiro móvel do tabernáculo é o altar de holocausto e a bacia de bronze. A doutrina dos apóstolos está associada ao altar de bronze e à bacia. Ao entrar no tabernáculo, a primeira coisa que se vê é o altar de bronze, que fala do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pois os holocaustos eram colocados ali. Os 4 cantos falam dos 4 cantos da cruz, simbolizando que a eficácia da obra de Jesus chega aos 4 cantos da terra. Então, o altar do holocausto é o lugar do sacrifício, o lugar do Calvário, a morte de Jesus Cristo. A bacia de bronze é o lugar aonde os sacerdotes iam para se lavarem, simbolizando a lavagem com a água pela palavra. Efésios 5:26. Portanto, estamos nos referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus que ensina sobre Jesus e a obra consumada. Este é o ensino dos apóstolos, não o ensino mosaico tirado dos livros de Êxodo e Levítico, não os ensinamentos dos patriarcas. Podemos aprender a palavra que Deus falou naquele tempo a eles, mas aqui é um ensinamento apostólico que se baseia na cruz, na obra realizada por Jesus Cristo. Este é o ensinamento dos apóstolos. Segundo, o candelabro. Depois temos a comunhão dos irmãos, e o próximo móvel correspondente é a menorá ou candelabro. A menorá é a igreja de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo se encontra em toda a sua plenitude. Esse é o lugar da comunhão fraterna. Em Apocalipse 1:20, o Senhor Jesus disse que as igrejas locais são candelabros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Terceiro, a mesa dos pães. O terceiro pilar é o partir do pão. O móvel correspondente é a mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães fica ao norte. Por que ao norte? Porque a Bíblia diz que o mal vem do norte. E esta é a direção de onde os inimigos vieram para atacar Israel, ao norte. Ao norte encontra-se a mesa dos pães da proposição. Quarto, o altar de incenso. O quarto pilar é a oração. E então temos o altar de incenso, que é o altar da oração. Trata-se de oração, intercessão, louvor e adoração. Ele sobe como um perfume de cheiro suave para Deus. Os 4 pilares e os 4 cavaleiros. Todavia, enquanto edificamos, somos alvos de ataques malignos. Podemos ilustrar esses ataques com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Em Apocalipse 6, temos os 4 cavaleiros que são espíritos malignos atuando por toda a terra, mas eles atacam principalmente a igreja, a casa de Deus. Zacarias 6:6 mostra os mesmos cavaleiros e também nos informa de qual direção vem cada um deles. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os dos brancos após eles, os dos baios, para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. Zacarias 6:6-7. O preto ataca pelo norte, o cavaleiro branco ataca pelo leste, ou oriente. O cavaleiro vermelho ataca pelo oeste, ou ocidente. O cavaleiro amarelo, ou baio, corre pelo sul. Esses cavaleiros têm atacado a casa de Deus no decorrer da história. O tabernáculo é um símbolo da casa de Deus. Assim, ela é o maior alvo de ataques desses espíritos. Seguindo a descrição bíblica, sabemos que o altar de holocausto estava edificado para o nascente do sol, o leste, porque estava na entrada. O candelabro estava ao sul e a mesa dos pães ao norte. O altar de incenso ficava a oeste. Baseados nisso, podemos ver em que direção cada cavaleiro ataca e como é a defesa que o Senhor colocou na sua casa.
Os ataques dos 4 cavaleiros, figura dos ataques do inimigo em diferentes áreas da nossa vida, vêm de 4 lados, de 4 direções. Se você olhar atentamente para os 4 pilares e correlacionar com os 4 cavaleiros e as 4 direções de onde eles atacam, você verá as provisões que Deus colocou ao seu redor. As soluções de Deus para conter os ataques do inimigo em nossa vida são encontradas nos 4 pilares da igreja. Pilar número 1. Ensinamentos centrados em Cristo trazem as bênçãos da nova aliança. Observe que a leste está o ensino dos apóstolos. O que ataca a igreja daí é o espírito de engano com a falsa doutrina, que é o cavaleiro branco. Por isso Deus colocou o ensinamento apostólico logo na entrada. Já que o espírito maligno da falsa doutrina é o que ataca a igreja do Oriente, o Senhor colocou ali o altar de bronze, figura da cruz de Cristo, e a bacia de bronze, figura da igreja lavada pela água da palavra, para nos mostrar a importância de ouvir os ensinamentos centrados em Cristo. A água da palavra é a doutrina centrada em Cristo. É importante que ouçamos a pregação e o ensino sobre Jesus e sua obra consumada. Qualquer outra coisa é anticristo. Qualquer outro ensino que valorize Jesus, que desvalorize Jesus e sua posição ou negue a obra realizada por Jesus, dizendo que você pode obter bênçãos sem a cruz, é ensino anticristão. É uma falsa doutrina representada por esse cavaleiro no cavalo branco. Pilar número 2. A comunhão na igreja local traz cura e suprimento. O cavaleiro que vem do sul é o cavaleiro amarelo, que representa a morte por meio da fome, da doença e da guerra. Todos os cavaleiros são principados das trevas. Eu quero mostrar como, na Igreja de Jesus Cristo, esses 4 pilares neutralizam esses espíritos malignos. Ao sul do tabernáculo está a menorá, o candelabro, que representa a Igreja de Jesus Cristo, o lugar de comunhão. Jesus chama as 7 igrejas no livro de Apocalipse, referindo-se às igrejas locais específicas, de 7 candelabros ou candeeiros de ouro. Essas igrejas existiam naquela época, quando Jesus falava com elas, mas também é algo profético, porque Apocalipse é um livro de profecias. Assim, Jesus estava falando de todas as igrejas locais, desde a primeira igreja a qual se dirigiu, Éfeso, até a igreja de Laodiceia. Então aqui temos um panorama de 7 igrejas que, na verdade, abrange 2000 anos. Creio que agora estamos na área da igreja de Filadélfia e também de Laodiceia. Hoje, ou você faz parte da igreja de Filadélfia, a igreja que não recebeu repreensão do Senhor, somente elogios, ou você faz parte da igreja de Laodiceia. Às vezes olho para certos lugares e ouço pessoas que têm muito orgulho de ter dinheiro. Exatamente o que o Senhor falou sobre a igreja de Laodiceia. As pessoas falam coisas como: sou rico, fiquei rico e não preciso de nada. Como se sua fortaleza e sua alegria fossem baseadas nessa falsa fortaleza de riqueza. Dizem que são ricos e não precisam de nada. É como uma confissão de fé errada. Observe que palavras semelhantes nunca estiveram na boca de Jesus. Sou rico e não preciso de nada. Olha quanto dinheiro eu ganhei. O Senhor não está nos pensamentos dessas pessoas. Tal é a igreja do fim dos tempos, a igreja de Laodiceia. Oro para que nunca nos tornemos como Laodiceia. Em vez disso, que possamos ser como Filadélfia. Observe que o que neutraliza a morte, o espírito maligno atacando a igreja do sul, é a comunhão no corpo de Cristo. Hoje, a comunhão tem sido muito atacada. Cada vez mais pessoas se levantam contra a igreja para dizer que podem ser cristãos sozinhos. Mas isso é um sinal de ataque maligno. Você certamente já ouviu sobre a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz em Marcos 5,5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse homem não tinha comunhão. Veja, o diabo nunca quer que você tenha comunhão. Ele tentará tirar você da comunhão. O endemoniado de Gadara estava tão possuído que vivia entre os sepulcros, vivia nas montanhas isolado. Essas coisas vão acontecer nesses últimos dias. As pessoas vão começar a se distanciar cada vez mais, não por causa de alguma pandemia.
Elas vão se afastar porque experimentaram a vida sozinhas, por conta própria, e não percebem que estão sofrendo mentalmente. Querem se isolar ou se tornar muito críticas, cansadas ou desapontadas com os fracassos da igreja. Tornam-se negativos, dizendo que todas as igrejas são ruins. Alguns têm a ilusão de que é melhor ficar no escuro do quarto, sozinhos na frente do computador, isolando-se de qualquer interação social, exatamente como o possesso gadareno. Ele é o homem mais endemoniado na Bíblia, de toda a Bíblia. Observe a atividade demoníaca em sua vida, fazendo com que ele se torne antissocial, fazendo com que se machuque, gritando dia e noite. O Senhor ouviu aquele clamor porque, sendo Gadara do lado oposto de Cafarnaum, a água levou aquele clamor até Cafarnaum. Na hora certa, ele foi lá. Por isso houve uma tempestade na travessia do lago, porque o diabo tentou impedir Jesus de libertar aquele homem. Pois quando foi liberto por Jesus, ele se tornou um evangelista. A Bíblia diz que ele foi anunciar as coisas que Jesus fez em Decápolis. Sempre que você tem uma revelação, sabe o que o Senhor faz? Ele o coloca na menorá, no candelabro. Ele coloca você de forma prática na vida da igreja. Ele o coloca no lugar onde você brilha no seu melhor. Deixe sua luz brilhar na igreja. Use seus dons, sua unção e suas revelações para servir o povo na casa de Deus. A luz debaixo do alqueire. Em nenhum outro lugar você pode brilhar senão na igreja. Na verdade, foi isso que Jesus disse em Marcos 4. Também lhes disse: vem, porventura a candeia pode ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Você sabe o que é alqueire? O alqueire naqueles tempos falava de comércio, negócios e finanças, porque era assim que os camponeses da época ganhavam seu salário. Era assim a sua atividade comercial. Vendiam o grão, a cevada, as uvas e mediam com o alqueire as quantidades desses produtos. Havia cestas ou recipientes de vários tamanhos, e essas cestas eram chamadas de alqueires, daí a ideia do comércio. O que é alqueire? Significa estar muito envolvido em querer ganhar dinheiro, muito obcecado. Ganhar dinheiro é nossa responsabilidade, mas é um meio para um fim. Lembre-se, não seja obcecado por dinheiro. Cuidado com a ideia de ganhar dinheiro rápido. A Bíblia fala do avarento e diz que quem quer ficar rico rapidamente tem olho mau ou inveja. Provérbios 28, 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O homem que quer ficar rico joga rápido, e tudo que tem esse princípio tem gosto de jogo. Invista rápido. Faça isso rápido e você ganhar dinheiro rápido. As pessoas pensam que é bom ganhar dinheiro rapidamente, enquanto a Bíblia diz em Provérbios 13, 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Ganhar dinheiro rápido é o princípio do jogo, e Deus não abençoa isso. Tenha cuidado, porque isso significa colocar sua luz debaixo do alqueire. O comércio apagou sua luz, aquele negócio apagou sua luz. Certifique-se de que sua luz esteja no lugar certo, onde esteja brilhando e todos possam vê-la. A luz debaixo da cama. Então Jesus disse em Marcos 4, 21, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador? Em outras palavras, o Senhor diz, uma vez que eu o ilumine e lhe dê uma revelação, não vou mantê-lo escondido debaixo da cama. A cama pode falar de preguiça ou pecados sexuais. Entregar-se a essas coisas impedirá que sua luz brilhe, destruirá sua luz, assim como quando Davi matou o marido de Batseba, Urias. O nome Urias significa luz de Deus. Ur é luz e Ia refere-se a Deus. Foi como se Davi tivesse apagado a luz de Deus em sua vida. Então, a cama pode representar pecados sexuais, preguiça, ociosidade, e todas essas coisas matam ou destroem aquela luz que Deus quer que brilhe em sua vida. Em vez de esconder a luz debaixo do alqueire ou da cama, o Senhor a põe no velador. A palavra velador aqui
É a mesma usada em Apocalipse 1 para candeeiro ou candelabro. Creio que o Senhor é quem nos ilumina, depois nos coloca no candelabro. Mesmo que você seja um empresário de sucesso, o lugar no qual Ele o coloca é no candelabro, na igreja local, onde sua influência será recebida de forma a glorificar o Senhor Jesus Cristo e servir aos seus propósitos. O Senhor vai fazê-lo importante, mas na igreja, na menorá. Ele vai colocá-lo lá, e não debaixo da cama, não sob o mercantilismo dos negócios, onde sua luz estará apagada. Ganhar dinheiro em si não é errado, mas quando você fica obcecado por ele, sua luz se apaga. Ilumina todos na casa. Mateus 5,15 diz: se a candeia for colocada no candeeiro, ela ilumina todos os que se encontram na casa. Observe o efeito da lâmpada colocada no candelabro e não debaixo do alqueire. Ela ilumina todos os que estão na casa. A casa é a igreja local. Isso é uma bênção para toda a igreja. Deus diz: quando eu ilumino você, quando lhe dou uma revelação, você tem um valor que não tinha antes. Então vou colocá-lo no candelabro para que sua luz brilhe, sua influência se espalhe e você influencie outras pessoas na igreja. Outra passagem em Lucas menciona esse tópico. Lucas 11:33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Assim como em Êxodo, a Bíblia diz que havia trevas no Egito, mas nas casas dos israelitas havia luz. Toda a sua família experimentará essa luz em casa, e a igreja também experimentará a luz na casa. Mas Lucas 11:33 diz que os que entrarem poderão ver a luz. Isso significa que nossa luz também brilhará como um testemunho da graça de Deus para as pessoas que vêm para a igreja, pessoas que desejam conhecer o Senhor. Sua luz brilhará o suficiente para impactar essas pessoas e trazê-las para Jesus. Quem entrar verá a luz. Assim como os egípcios viram a luz nas casas dos israelitas e souberam que era uma luz sobrenatural. Porque se não fosse, poderiam ter usado o mesmo meio para acender o fogo, mas não conseguiram, pois a Bíblia diz que era uma escuridão sobrenatural, pela qual nenhum fogo poderia ser aceso. Porém, nas habitações dos israelitas, podia-se ver a luz, que era uma luz sobrenatural. Assim, há luz para todos que entram na casa. Pilar número 3. Celebrar a Santa Ceia traz saúde e cura. No lado oposto da comunhão está o partir do pão, representado pela mesa dos pães. O partir o pão combate a morte e a doença. É por isso que a Bíblia diz que quando você pega o cálice e o pão, você precisa discernir, precisa fazer uma distinção entre os dois. O cálice, o sangue, é para lavar nossos pecados, nos purificar de todos os pecados. Mas para que serve o pão, o corpo quebrado? O que aconteceu com Jesus antes de ser colocado na cruz? Ele foi açoitado e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus levou as nossas dores em seu corpo. Se discernirmos tudo isso, a Bíblia diz que participamos dignamente da ceia do Senhor. Damos glória a Jesus e proclamamos a sua morte até que ele venha. Pilar número 4. A oração traz paz para a sua família e para a igreja. Agora nos voltamos para as orações que são representadas pelo altar de incenso, localizado no lado oeste do tabernáculo. O inimigo ataca esse lado com guerras e conflitos. No lado ocidental, o cavaleiro vermelho traz guerras e conflitos. São os principados das trevas que agora estão causando guerras. Mas ele também age no cotidiano, manifestando-se com conflitos em nossa família, em nossos relacionamentos e também trazendo divisão na igreja. Como enfrentar os conflitos? Oração. Superamos conflitos em nossas vidas através da oração. Não use suas palavras para conseguir o que quer ou para tentar convencer alguém que se recusa a ver, mas ore. A coisa mais sábia que o Senhor quer que façamos é orar. Quando você ora, é difícil criticar alguém ou continuar com raiva dele. Pare de brigar e ore por seus inimigos. Ore por aqueles que o perseguem e o maltratam. Ore por eles e os abençoe. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que a igreja primitiva se firmou nesses 4 pilares.
e a palavra de Deus se espalhou. Atos 6, 7 diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Em Atos 12, 24 está escrito: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 19, 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! A palavra do Senhor cresce e se afirma onde? Na igreja. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos ver a prioridade que Deus dá à sua palavra. O ensino dos apóstolos é a primeira coisa mencionada em Atos 2,42. É o primeiro pilar, porque a prioridade está sempre na palavra de Deus. Continue pregando e ouvindo a palavra de Deus. Certifique-se de que é o ensino dos apóstolos, ou seja, o ensino baseado na nova aliança, o ensino do Novo Testamento. Eu ensino muito sobre o Antigo Testamento, mas o que você deve fazer é olhar para as sombras e trazer a palavra de Cristo para fora. Então isso se torna ensino apostólico. Continue ouvindo os ensinamentos apostólicos cada vez mais e você verá as bênçãos de Deus crescerem cada vez mais em sua vida, à medida que a palavra de Deus cresce e se multiplica em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos traga luz e entendimento desses 4 pilares na vida da igreja e também na nossa vida pessoal. Em nome de Jesus.